Rapaziada, de verdade, eu nem sei como começar esse vídeo. A não ser falando uma coisa: tragédia anunciada. Gente, se você acha que eu vou aqui endoidar, que eu vou gritar. Rapaziada, o que aconteceu ontem, gente? Vem acontecendo com o Flamengo há muito tempo. E o Vitória foi mais competente. Parabéns pro Vitória. Tragédia anunciada. Anunciada. O velho problema de sempre. Time cria, time tem volume, mas finaliza fofo, finaliza errado. Time alérgico a gols. Agora é a grande narrativa que rola. Ah, o Flamengo é alérgico a gols. E eu falo isso aí, gente, desde o ano passado. Olha os gols, rapaziada. Olha os gols decisivos da temporada passada. Rascaeta tava em campo? Não. Pedro, aí Pedro, você finalizou um lance nos 42 minutos. Rapaziada, eu juro pra vocês, eu tive que rever o jogo. Eu não vi o jogo ao vivo. Quando eu comecei a ver o jogo ao vivo, foi a chance do Pedro, aos 40 e poucos minutos. Aí quando eu vi o placar lá 2-0, eu tive que rever o jogo. Quando eu vi lá o placar 2-0 e o Pedro finaliza daquele jeito, aí eu pronto, esse aí é o Flamengo. Esse lance representa muito o Flamengo. Você vê, 42 minutos, o Flamengo consegue abrir espaço para deixar um centroavante livre dentro da área e o cara finaliza fofo desse jeito. Esse aí é o último terço do Flamengo. Uma das minhas preocupações ano passado era: o Flamengo tem que ganhar alguma coisa, porque essa temporada do Arrascaeta, ela não pode ficar nos livros dos recordes apenas como um ano bom de um jogador e de um clube que não ganhou nada. Graças a Deus, o Flamengo conseguiu ganhar Libertadores, Taça das Américas, Brasileirão, e o ano do Arrascaeta pode realmente entrar para a história. Mas, rapaziada, eu volto a falar para vocês. E isso eu vou falar, os caras vão entender errado, mas hoje tá mais do que provado. Não foi por causa de Felipe Luiz que a gente ganhou, não, rapaziada. Foi por causa da Arrascaeta, tá? Se não é o Arrascaeta, a gente só tinha levado o Taca. E hoje essa crise do Palmeiras aí não teria metade. A crise do Palmeiras, rapaziada, o culpado não se chama Abel Ferreira. O culpado da crise do Palmeiras se chama Arrascaeta. Vocês viram a cabeçada do Carrascal? Vocês viram a finalização dos nossos pontas? Você viu o Bruno Henrique finalizando? O Bruno Henrique não é 9. Eu não quero falar mal do Bruno Henrique, não. Mas, Boto, você sabia que eventualmente você teria que botar o Bruno Henrique pra jogar de 9? Você ficou perdendo tempo, você e o BAP ficou perdendo tempo com um caso impossível, que foi o Caio Jorge. Porque, vamos falar de diretoria também. E eu falei pra vocês, rapaziada, a prioridade em janeiro era trazer finalizador. Aí, Marcos Antônio, Caio Jorge, perdendo tempo. Sempre foi impossível o Caio Jorge. Aí a gente tava ontem com o nosso 9, o Alan Cian e o Bruno Henrique. Eu não quero falar mal do Bruno Henrique, não, porque. Mas claramente ele não é 9. Gente, eu falo pra vocês, não tem time nas Américas pra gente se a gente finalizar bem, gente. Se a gente converte o que a gente cria. Olha os números do jogo, cara. 4 grandes chances, 75% de posse de bola, 26 finalizações, 5 do Vitória. Sim, o Vitória fez 2 gols em 5 finalizações. Isso se chama eficiência. Isso se chama competência. Não adianta a gente ficar rasgando calcinha. Parabeniza o Vitória e corrige no meio do ano. Rapaziada, não tem análise pra falar pra vocês. ABC, qual é a análise da eliminação? Converte o que cria. Pronto, essa é a análise. Pronto, rapaziada. Converte o que cria. De verdade, ó, se você fizer um exercício. Ó, vamos fazer um exercício. Aquele chute do Eric, vamos lá. Vamos fazer um exercício. Aquele chute, golaço do Eric. Aquele chute do Eric bate na trave e o Rossi não falha no gol. Rossi falhou no gol. Quero ver esse diretor buceta do Flamengo contratar um goleiro decente. Eu não vou nem falar de nomes não, porque, enfim. Nada contra o Rossi, mas tem que ter um goleiro pra ter competição. O Endrio, pelo jeito, enfim. Tem que ser pelo menos testado. Aí vamos lá. Por que você não jogou o Endrio?
Foi contratado pra quê? Bota ele na Copa do Brasil, ué. Mas enfim. Vamos lá. Esquece, o chute do Eric bateu na trave. O Rossi não falhou. O jogo acaba 0x0. Eu vim aqui falar pra você, rapaziada, o Flamengo jogou bem, dominou. Você vê o Flamengo jogando, você vê os caras colocam em posição, você vê que tem dinâmica, você vê que tem até treinamento, você vê que tem um padrão, você vê que tem trabalho do treinador, mas os caras não finalizam. Aí eu tô vendo o youtubers flamenguistas, esse que vai falar de Felipe Luiz. Cara, qual é a culpa do treinador, mano? Fala pra mim. O treinador entra em campo e finaliza. Eu sempre me pego o que o Guardiola falava. Quantas assistências eu dei? Quantos gols eu fiz? Quantos cortes eu fiz? Quantos pênaltis eu salvei? O Guardiola fala isso. O jogador tem que executar, velho. E os caras executam mal. Problema de elenco e que nosso elenco tem esse defeito. Esse Carrascal, velho. O último texto do Lino, o do Lino não quero falar, o último texto do Lino é... Eu tenho que segurar pra não falar certas coisas que depois eu me arrependo. Mas... Rapaziada, essa é a análise. Não tem outra análise, eu posso aqui falar vexame, fazer esse discurso que qualquer youtuber identificado faz, mas eu não vou fazer isso, cara. Mas a análise é essa. Aí, ó, você vê aqui, ó. Ó, a gente fez uma partida importante, massacrou exatamente. Esquece o 0x0, o Flamengo jogou bem. E salva, se o jogo termina 0x0, eu vim aqui falar pra vocês, rapaziada, o Flamengo jogou bem. A bola, os caras não finalizam, os pés de rato. Novamente, se o jogo acaba 0x0, do jeito que foi o jogo, Rossi não falha e o chute do Eric vai na trave. O Flamengo jogou bem. Não finaliza. E aí? Eu ia falar isso pra vocês. Aí. Eles fizeram os gols e a gente errou. Ah, pronto, acabou. Pronto. Eles fizeram o gol, eles foram competentes, a gente não. Nós não fomos competentes pra passar de fase. Aí, ó. Tivemos domínio, mas acabamos por não concretizar. E acabamos por não concretizar, não por falta de atitude e empenho, porque acho que os jogadores tiveram uma atitude e empenho. Não foi exatamente, não teve falta de vontade, empenho, os caras coisam, mas os caras... O Flamengo é um time fofo no último terço, aí agora vem o Mauro César, Arame Liso, finalizou 26 vezes. Agora é muito fácil falar essa narrativa, essa análise, gente, essa análise era do ano passado, eu falo pra vocês direto, essa análise não é de hoje. Quem me acompanha há mais tempo sabe, essa análise não é de hoje. Aí ficava os caras, número, melhor ataque do Brasil, mas, cara, número mostra tudo. É que nem biquíni, mostra tudo, mas menos importante. Aí eu faço vídeo aqui de Deossa, Marcos Antônio. Aí os caras querem nos comentários me convencer que faz sentido. Gente, eu não. Rapaziada, eu entendo. O torcedor, quando ele vê uma especulação, não interessa. O Flamengo pode ter, ó. O Flamengo pode ter 10 Paquetá. Se especular um jogador da função dele, ele acha que vai ter espaço. Porque mesmo sabendo que tem 10 Paquetá, ele quer o 12º Paquetá. O 11º Paquetá. Eu entendo o torcedor. Mas a nossa prioridade não é volante box to box, não é Marcos Antônio. Vocês não estão vendo qual é a nossa prioridade na janela, cara? O que adianta ficar... Meu Deus. Nem adianta, a nossa prioridade é outra, gente. O Boto tem que ser cobrado. Tá vendo aqui lá no Milan, ó? Emerson Royal e Morata são investimentos que decepcionaram. E o Flamengo tirou um pouco do prejuízo. O Boto tirou o prejuízo do Milan. Aí o Flamengo perdeu 2 semanas numa história que eu falei, essa história nasceu morta. O Flamengo não vai pagar 50 milhões de euros e o Pedrinho não precisa vender o Caio Jorge por 35. O Flamengo ficou numa novela morta, numa situação morta. É isso, meus amigos. Essa é a análise, aí eu tenho que aguentar o Bap e falar isso aqui. Eu estou muito feliz com o elenco que a gente tem.
a gente não pode deixar de olhar as oportunidades, as possibilidades que você tem no mercado. Tem uma quantidade enorme de jogadores que estão no imaginário da gente, que não necessariamente a gente tem condição de atrair nesse momento. Mas a gente está sempre observando as possibilidades de mercado, assim como foi o Paquetá. O Paquetá, se ele quisesse ficar na Europa, não teria condições da gente competir com uma proposta europeia. Então depende de muitas variáveis que não apenas a vontade ou o dinheiro que o clube tem. Mas havendo possibilidades, claro que o Flamengo vai considerar. Eu estou muito... Quando ele fala isso, o jogador tem que forçar. Quando ele fala isso, o jogador tá satisfeito com o elenco. O elenco é bom, o elenco não é ruim, não. Mas falta finalizador, cara. Tá aí, rapaziada, um jogo desse está começando com Carrascal e Bruno Henrique. E, rapaziada, eu posso falar pra vocês 1 milhão de análises. A análise é essa, o Flamengo não converte o que cria, cara. O Flamengo não converte o que cria. Sabe o que eu fico mais puto, gente? É que tem gente que ganha dinheiro pra ver esse tipo de coisa e não faz nada. Mas é isso, rapaziada. Brasileirão ou Libertadores tem que ser, é obrigação. É obrigação. Acabou. Acabou. O único lado, a questão do copo mais cheio é que o Flamengo vai ter um calendário um pouco mais livre, né? Não vai precisar fritar o elenco. Mas, outra coisa, a gente fica falando aí de contratação no meio do ano. Tá bom de ter uma oxigenada e de sair umas 3, 4 cabeças também, viu?